E olha, o dia também foi de intensa oscilação hoje no mercado financeiro americano. As principais bolsas fecharam em leve queda depois de um dia com recorde em 5 pregões consecutivos de altas. O termômetro de tecnologia Nasdaq, por exemplo, caiu um pouquinho, 0,12, caiu para 3 mil pontos. E o Dow Jones, que todo mundo fala, também fechou com recuo de 0,15. Ele ficou em 15 mil pontos, não é? Então teve uma oscilação durante o dia todo e é isso que a gente quer chamar a sua atenção. Bom, nós vamos falar agora um pouco mais de economia, mas vamos falar da economia brasileira. E vamos falar um pouco da nossa balança comercial. Para isso, gentilmente está aqui conosco, economista, professora da Fundação Getúlio Vargas, professora Celina Ramalho. Professora Celina, muito grato pela gentileza e pela participação aqui conosco. Professora Celina, o que está acontecendo com a balança comercial brasileira, que nesses primeiros meses de 2013 tem sido deficitária? Nós temos um recuo da balança comercial brasileira, mas o que é importante é nós identificarmos qual é o significado do déficit. Quer dizer, importamos muito mais do que exportamos. Um efeito é o efeito do consumo interno, que tem sido extremamente grande aí nos últimos anos. E a nossa indústria não é suficiente para suprir o comércio interno, então importa-se. E esse é um efeito bastante favorável para contermos a inflação, né? Mas em curto e médio prazo é uma situação que se mantém. Para efeitos de médio para longo prazo, seria importante nós termos como situação de política econômica brasileira investimentos que passassem a suprir o mercado interno pelas nossas próprias condições de produção. Ou seja, a gente produzir aqui e não importar. Exatamente, porque é esse o efeito que torna a balança comercial deficitária. Uma outra sinalização interessante é que não necessariamente a balança comercial deficitária é ruim, no sentido de nós importarmos bens de capital. Então, o efeito de formação... Bens de capital, desculpa, o que é mesmo? Bens de capital são máquinas, implementos e todo o suprimento para o processo industrial. Quer dizer, quando a gente importa então bens de capital é bom? Sim, sem dúvida. Consumo nem tanto? Sem dúvida. O consumo nem tanto porque ele tem um efeito de depreciação e nós não agregamos mais valor. Ao passo que quando nós fazemos a importação de uma máquina, ela vai ser complementada com a remuneração de salários e isso vai causar um efeito de agregar valor à economia, que será a situação de nós transformarmos, por exemplo, a borracha em um bem final. Pneu, por exemplo. Em pneu, em garrafa PET, em sola de calçados. Sim. E não só exportar borracha. Exatamente. Agora, qual é a importância que tem o produto agrícola, né, o chamado agronegócio, nessa balança comercial brasileira hoje? O agronegócio é o setor que mais está sustentando a nossa pauta de exportações. Ainda que não seja uma pauta tão diversificada, comparando-se a nossa condição de produção interna com a condição de outros países, nós temos vantagens comparativas e competitivas, inclusive. Então, ainda que seja um bem genericamente de menor valor agregado, as commodities, por trás nós temos todo o efeito de aquecermos a economia de qualquer maneira. Então, para termos um bem final no porto e para as exportações, nós precisamos de investimento em máquinas também, nós precisamos de preparo do solo e conhecimento para esse preparo do solo, nós precisamos de conhecimento do genoma da commodity que nós vamos exportar. Então, por trás toda essa cadeia produtiva move inclusive a indústria e serviços. Entendo. Agora, Celina, nós precisamos no final do ano ter saldo da balança comercial, né? Para a gente poder pagar outros compromissos, como, por exemplo, a balança de pagamento, balança de serviço, não é verdade? Sim, o efeito é a riqueza do país ser medida, inclusive, pela renda líquida enviada ao exterior, e é essa conta que nós temos nas contas nacionais, e o IBGE, junto ao Banco Central, a Cacex, né? E o movimento de capitais, diagnostica qual é o número que nós tivemos das exportações e importações.
Ao meu ver e a minha impressão, esse é um efeito de médio e longo prazo, Sim. do qual nós devemos dar conta a partir de agora. Esse é uma nova sinalização, um novo sintoma da economia brasileira, a partir de situações que aconteceram num passado, eu considero recente, nesses últimos 5 anos, que foram os holofotes na questão do consumo, no efeito de consumo sobre o PIB, Sim. e não tanto de investimentos como a economia brasileira necessitava. Tá bom. Celine, podemos continuar nossa conversa aqui um instantinho aqui no Postal? Claro. Um instantinho, por favor.